de volta com você feliz. Muito legal esse bloco com a Tabata Medeiros. Com Agora certeza. A gente vai falar de saúde. No nosso quadro a gente sempre traz profissionais, né, para falar sobre diversos assuntos relacionados à saúde. E hoje a gente recebe mais uma vez o dermatologista João Gomes. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Mais uma vez prestando esse serviço para a nossa população, né, para a nossa sociedade. Hoje a gente vai falar sobre psoríase e também sobre queimadura solar. Você pode participar junto com a gente a partir de agora no nosso WhatsApp 981056955. Você pode interagir também através das nossas redes sociais, @TVFeliz é o nosso Instagram e TV Feliz Oficial é o nosso Facebook. Doutor, é verdade que a psoríase é uma doença de pele bastante comum? Na população existe uma média de 2 a 3% de portadores de psoríase. Claro que existem casos que pacientes podem muitas vezes não saber que tem a psoríase, que tem o problema. Por exemplo, muitas vezes eles tratam a psoríase como uma impingem. Quando chega para o dermatologista é que vai ver que aquela impingem, entre aspas, não seria o problema que ele tem, sim, a psoríase. A psoríase ela pode acometer desde o couro cabeludo até a unha, passando pela pele, couro cabeludo e unha. Então, muitas vezes, essa do couro cabeludo é passada como uma caspa, é passada como uma impingem, e aí, quando o médico vê, sabe que aquele tratamento foi todo em vão e vai tratar o caso certo. E o que de fato é essa doença, né? Como é que a gente pode identificar que é uma psoríase ou outro tipo de doença? A psoríase ela é uma doença inflamatória, crônica, ela é autoimune e cursa com placas. Placas são aquelas lesões, aquelas feridas mais avermelhadas ou rosadas com escamas esbranquiçadas. Ou seja, a psoríase ela tem essa formação e acomete principalmente essas áreas de proeminências ósseas. Por exemplo, cotovelos, joelhos, as dobras de articulações, como se fosse couro cabeludo. Se houvesse um ressecamento na pele. Sim, um ressecamento. A doença ela traz por si só, com essa inflamação e essa descamação, ela traz um ressecamento. Aí o paciente tem que tratar a inflamação e também o ressecamento. Não adianta tratar só a inflamação, porque a pele, quando ela está ressecada, ela fica muito sensível. Então, a possibilidade de continuar apresentando o problema, pelo fato de ele começar a coçar, ele coçando, colocando o dedo, ele pode até formar lesões semelhantes, que a gente chama de fenômeno de Kebner, ou seja, ele tem uma psoríase, uma placa de psoríase, uma lesão, e começa a passar a unha e a lesão começa a se desenvolver no local onde ele passou a unha, ou no local onde ele sofreu um arranhão. É verdade que é uma doença crônica? Isso, é uma doença crônica. A psoríase, vale salientar, que ela é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Aí a pessoa pode dizer, mas como é que pode, não tem cura, não tem controle, só tem controle? Sim, é como uma pessoa que tem pressão alta. Pressão alta não tem cura, você vai sempre para o médico, cardiologista, para ele controlar através de medicações, através da sua atividade física, para manter aquela pressão no nível que você possa suportar e que o teu organismo possa suportar. A mesma coisa acontece com a psoríase. Enquanto ele está sendo tratado, ele está participando de todas as atividades bem, as lesões estão em remissão, ou seja, o corpo está voltando ao normal, mas a qualquer momento, por algum fator estressante, algum fator infeccioso, por alguma outra medicação que ele tome, que ele não sabe que poderia apresentar psoríase, ele pode começar a ter novamente um novo quadro de psoríase. E existem tipos, doutor, de psoríase? Tipos mais graves, existem mais formas leves? clínicas, existem formas clínicas de psoríase. Por exemplo, existe aquela psoríase que a gente chama de psoríase gutata, ou psoríase em gotas, que são pontinhos vermelhos que ocorrem em toda a pele. Existe a psoríase em placas, que são lesões maiores. Essa é a mais comum que existe no universo. A psoríase em placa, ela cursa com 80%. 80% da população que tem psoríase é a psoríase em placa. Existe aquela psoríase que acontece no couro cabeludo, que é essa que confunde muitas vezes com a caspa ou com impingem. Existe a psoríase das unhas. Existe aquela psoríase generalizada, aquela que acomete todo o corpo, que fica com a pele totalmente avermelhada, essa pele ela descama todinho. Existe a psoríase que acontece tanto na palma como nas plantas dos pés, inclusive na região dos dedos. Essas cursam com, além da vermelhidão, além da inflamação, tem alguns pontos de pus, onde faz muitas vezes perder as unhas, esses pacientes perderem as unhas. E quando os sintomas eles ficam mais reduzidos ou até desaparecem, é preciso ainda consultar o médico com frequência? A consulta ao médico ela deve ser mantida assim regularmente.
mesmo que o paciente ele esteja sob controle, seria bom que ele comparecesse ao médico. Por quê? Porque muitas vezes dá aquela vontade de fazer uma extravagância ou outra e o médico poderia frear aquela extravagância ou outra que ele poderia fazer e voltar a ter o problema. Então é bom sempre estar em contato com o médico, pelo menos ou a cada crise ou no espaço de 2 vezes por ano seria bom que ele comparecesse ao médico. Porque ele tem também de observar que como a pele dele é uma pele que está fragilizada, é uma pele que está faltando essa camada principal naquelas áreas que estão com psoríase, então é uma pele que se o sol pega ali, o sol pode queimar também. Então ele tem de manter os cuidados com hidratantes, tem de manter os cuidados usando filtro solar para que essa placa de psoríase ela não piore, ela não volte a ter novamente o problema. Ok, doutor, se vocês tiverem perguntas, estão passando por isso, tem alguns também que você identificou na sua pele e quiser perguntar para o doutor João, pode mandar no nosso WhatsApp, 98105-6955, a gente responde tudo ao vivo para vocês. Tem também o nosso telefone, 3234-3422, que a produção também passa aqui a ligação ao vivo para a gente, tá bom? A sua pergunta. Então, interaja junto conosco, que a gente adora essa interação, né, Paulo? Agora, doutor, eu quero saber uma coisa. A psoríase é uma doença que passa de pai para filho, é genética? Nem sempre vai acontecer com a prole familiar. Precisa de ter algo que a gente chama de gatilho para poder acontecer. Você pode ser até portador de do gene da psoríase, mas não apresentar a psoríase. Os fatores que fazem com que a psoríase apresente são fatores estressantes, são infecções, algumas infecções que acontecem na garganta, alguns medicamentos que têm alguns compostos que poderiam induzir o aparecimento de psoríase, alguns antibióticos podem induzir o aparecimento de psoríase, alguns medicamentos que se usam para a pressão alta, elas poderiam também apresentar como um quadro a psoríase também. Esses fatores são os que agravam a situação, né? Mas existem outros fatores que podem melhorar? Os fatores que podem melhorar, primeiramente, é a pessoa ter uma vida mais regrada. Aquele paciente, por exemplo, que ele é fumante, que tanto o cigarro como o álcool, como esses alimentos mais extravagantes, alimentos muito gordurosos, muito oleosos. Então, esses alimentos e essas condutas que não sejam saudáveis, elas podem piorar o quadro ou podem fazer com que a psoríase inicie ali, ser um fator iniciante da psoríase, ou ser um fator como a gente chama de gatilho para que a psoríase apresente. Doutor, tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. A Fran, da Zona Norte, ela está perguntando se a psoríase pode causar a queda de cabelo. Também, quando a psoríase acomete o couro cabeludo, a gente sabe que acontece uma reação inflamatória muito intensa e essa reação inflamatória intensa ela pode também provocar alguma alteração no bulbo capilar e ter queda de cabelo com o quadro. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte: boa tarde. O sol prejudica quem tem espinhas? Já indo para um pouco. Aquele sol mais leve, aquele sol mais cedo, ele até poderia beneficiar um paciente que tem espinha ou acne, como nome mais correto, né? Então, aquele sol mais cedo, ele beneficia quem tem acne. Mas aquele sol com um espaço de duração mais longo, aquele sol naquele horário de 10 até 16 horas, não seria bom para o paciente tentar fazer uma melhora da acne, da espinha com aquele horário, não. 15 minutos de sol naquele horário bem cedo. Que horário bem cedo? Tem que ser horário cedo mesmo, 6h30, 7 horas, esse seria um horário mais benéfico para, se quisesse tomar um solzinho que beneficiaria essas espinhas. Voltando a falar sobre a psoríase, o Felipe de Lagoa Nova perguntou se pode se tornar um câncer. Não, psoríase ela é uma doença que ela não se transforma em câncer. Isso aí não tem nenhuma... É bom até que saia uma pergunta dessa para a pessoa já ter uma consciência de psoríase. Primeiro, não se transforma em câncer, psoríase não é contagiosa, todo mundo pode abraçar, todo mundo pode apertar a mão, todo mundo pode ter momentos de intimidade com pessoas que têm psoríase. A psoríase, mesmo que ela apresente naquelas partes mais íntimas, ela não passa para o parceiro.
mesmo que ela apresente nas partes íntimas, na região genital, ela não é contagiosa. Pode Então, aparecer nas regiões. pode apresentar na região genital, vulva, pode apresentar na glande. Vamos falar bem abertamente para o paciente saber que isso pode acontecer, o paciente saber que o parceiro pode ter um problema desse, muitas vezes fica escondendo. É muito comum pessoas que têm psoríase, principalmente aquelas psoríases que cursam com um agravo maior, no sentido de ter placas maiores pelo corpo, eles terem uma baixa estima muito comprometida, porque eles começam a se sentir isolados da sociedade, começam a sentar perto de uma pessoa e aquela pessoa sair de fininho, isso porque ela apresenta uma placa vermelha e aquela pessoa está pensando que aquilo pega. Não pega, não passa, pode tocar, pode pegar, que aquilo não passa para ninguém. E essas lesões, elas podem provocar algum tipo de dor, principalmente quando são encontradas nas mãos e nos pés, né? Quando acontece de apresentar nas mãos e nos pés, sim, porque muitas vezes há uma reação inflamatória mais intensa que cursa com pústulas. Pústulas são aquelas bolinhas de pus. E muitas vezes acontecem também ao redor da unha, ou seja, nessa parte da cutícula. E essa parte da cutícula, quando ela incha, ela fica muito dolorosa. Imagine quando ela, além de inchada, apresenta um ponto de pus no local. Aí sim ela é dolorosa, sim. Tem também a psoríase, que a gente chama de psoríase artropática, que é aquela que acomete as articulações, tanto articulações das mãos, como pode acontecer também na articulação dos pés. Essas aí, muitas vezes, confundem o paciente. O paciente acha que tem uma artrite reumatoide e muitas vezes ele está apresentando um quadro de psoríase artropática, ou seja, além da psoríase, como um quadro que pode acometer qualquer região do corpo, apresentar também nas articulações, deixar as articulações mais enrijecidas. E o tratamento com as crianças, doutor? Porque pode ocasionar em crianças, né? Como é que é feito? Embora seja raro em crianças, pode apresentar também. A gente sabe que é raríssimo esses casos. A psoríase ela pode começar ou no final da adolescência por volta dos 20, início da vida adulta, 30 anos, ou após os 40 anos. Essa é a idade onde a proporção de pacientes que apresentam psoríase ela é maior. Bacana. Tá chegando algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores relacionadas ao sol, né? Que também tem a ver a questão da psoríase e do sol. Ela está perguntando o seguinte, a vitamina D, que horas eu tenho que tomar sol? Ela é muito branca e ela está com vitamina D em deficiência. Como é que ela faz? A gente sabe que há um déficit de vitamina D pelo fato desses pacientes não poderem tomar muito sol. Porque o sol queimaria aquelas placas de psoríase, aquelas lesões avermelhadas de psoríase. Então, o sol que tomaria teria de ser tomado um sol de curta duração que contenha a faixa de ultravioleta B. Agora, aquela ultravioleta B numa faixa de sol de quê? De 8h30 para 9 horas ou 9h30 no máximo. No máximo, não ultrapassar esse horário, porque esse horário seria mais prejudicial para ela. Doutor... E isso de curto tempo, de curta duração. E o pessoal o pessoal que apresente essa doença, a psoríase, pode fazer cirurgia plástica, influencia? Ah, sim, pode. Pode sim. Agora, o que poderia acontecer naquelas áreas que sofrerem alguma incisão, algum arranhão, aonde o bisturi tocar, seria isso que a gente chama de fenômeno de Kebner. O que seria isso? Seria reproduzir a psoríase em áreas que sofressem algum traumatismo. A gente sabe que uma cirurgia, na hora que você passa um bisturi, não deixa de ser um ato traumático. Então, naquela região poderia acontecer lesões semelhantes a uma psoríase. Já é como a história da unha, né? Que o senhor estava falando, se a gente coçar muito, sim, né? Vai ferir mais ainda. Se fizer com muito vigor, tem uma placa de psoríase aqui. Se eu fizer com muito vigor com a unha, eu posso reproduzir aquela psoríase, aquela lesão, ao longo da unhada onde eu fiz. Por isso que o paciente tem de ter cuidado para não estar coçando. Porque quando ele coça, ele pode ser acometido por lesões maiores também. E a alimentação, ela tem a ver com alguns, né, se alimentar para curar ou para piorar até essa questão? A alimentação, quanto mais saudável, melhor. A gente sabe que os alimentos, eles têm uma influência muito grande, porque o paciente psoríase, ele pode ter quadro agravado com uns alimentos mais desregrados. A gente sabe que aqueles pacientes, por exemplo, que têm síndrome metabólica, que têm problemas
com o colesterol, que tem problemas com os lipídios, que tem problemas também com as transaminases do fígado, esses pacientes, eles podem piorar o quadro de psoríase deles. Então, até para beneficiar esses outros órgãos, esses pacientes, eles têm de terem uma alimentação regrada. Se eles não conseguem ou não vão ter essa obediência a esses alimentos, eles podem comprometer também esse estado, vão comprometer a parte hepática, vão comprometer a parte cardíaca, provocando o quê? Provocando colesterol alto, triglicéridos altos e as enzimas hepáticas também subirão. Olha, tem mais perguntas chegando aqui dos nossos telespectadores. Vocês que estão em casa podem interagir junto com a gente através do nosso WhatsApp, que eu já falei, vou repetir, 98105-6955. É super fácil, pode mandar sua mensagem que a gente está aqui ao vivo com o doutor João, que é dermatologista e está tirando dúvidas sobre psoríase. E às vezes o pessoal pergunta sobre outra coisa, né, doutor? Sempre já aproveita aqui, já aproveita. Mas tem uma pergunta da Geisa, ela fala assim: boa tarde, minha pergunta é o seguinte, meu marido tem uma mancha rosada na nuca e nunca sara. Às vezes aparece nos braços e ele fica cheio de pintas rosadas. A gente estava comentando aqui justamente essas lesões de psoríase, que elas são essas placas ou avermelhadas ou rosadas. Essa seria uma das possibilidades. Agora, saber se essas lesões, será que elas têm essas escamas mais grossas, mais aderentes? Isso seria, no caso, para um caso de psoríase. Existem lesões rosadas que podem ser também uma dermatite seborreica, ou seja, a famosa caspa, onde ela pode apresentar uma placa rosada, seja redonda, seja ovalada, com a escama bem tênue, com a escama bem pouquinha. Existe também, como lesão rosada, uma pitiríase versicolor, que é o pano branco, que apesar do nome ser pano branco, a gente sabe que existe o fungo com variedades de cores. Então, a pitiríase versicolor, ela pode ser branca, ela pode ser rosada, ela pode ser amarronzada, pode ser amarelada, acobreada. Então, qualquer dessas tonalidades pode também induzir a um problema de pitiríase versicolor, que seria o famoso pano branco. Claro que um exame mais acurado é que definiria se esse paciente, o marido dessa senhora, se ele está com a psoríase, se ele está com a dermatite seborreica, se ele está com a pitiríase versicolor, com uma impingem. Ou seja, a gente sabe que uma doença, ela pode ter várias nuances que vão diferenciar de uma da outra. Só quando você vê que você vai ter uma ideia. Tem que se consultar mesmo, né? Tem que se consultar. Doutor João, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre bom te receber aqui para tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, eu é quem doutor. agradeço, e a iniciativa do programa sempre trazer esses temas, até para que esclareça a população desses pacientes que têm doenças que podem ser estigmatizadas. E quando a gente chega aqui e começa a conversar, abre mais os horizontes para aqueles pacientes leigos, para aquelas famílias que muitas vezes não sabem que o paciente tem, aqueles amigos, para eles se inteirarem que essas doenças elas podem serem tranquilamente tratadas, o paciente pode conviver com esses amigos sem ter nenhuma restrição. Verdade, é importante o que o senhor falou, porque a gente abre espaço justamente para prestar esse serviço para vocês, para mostrar que são comuns e que são tratáveis, né? Obrigada, doutor, até a próxima.